Ontem, logo no finzinho do nosso programa, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 5 que crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, quando investigados junto com Caixa 2, devem ser processados na Justiça Eleitoral e não, portanto, na Justiça Federal, como queria a Procuradoria-Geral da República e a Força-Tarefa da Lava Jato. A maioria entendeu que o Colégio Eleitoral é claro ao definir que cabe aos juízes eleitorais, portanto, processar os crimes desse tipo e também os crimes comuns, como a corrupção, que lhe forem conexos. Votaram desse modo os ministros Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e, por fim, o presidente da Corte, Dias Toffoli, que desempatou o julgamento. E após o julgamento, o ministro Marco Aurélio afirmou que a decisão pode levar à anulação de condenações. Olha só, hein? Em tese, isso só ocorreria se ficar entendido que o juiz federal julgou alguém pelo crime de Caixa 2, por exemplo, o que atrairia a competência da Justiça Eleitoral. Vera, explica pra gente. Acho muito pouco provável que vá haver anulação de condenações, porque não é tão usual condenação pelo crime de Caixa 2. Tem outras evidências que mostram que havia provas no caso de condenações, e anular um julgamento com provas só com base em interpretação de qual seria o foro, enfim, próprio para julgá-lo, acho pouco provável, Silvio. Acho que vai haver chicana de advogados nesse sentido, uma tentativa para tentar fazer prevalecer essa visão, mas não acho que isso vá prevalecer e nem que vá ser majoritário, né? Hoje eu vi a melhor reportagem que eu vi a esse respeito foi do jornal O Globo, mostrando aqueles casos em que realmente poderia haver um reflexo do que se julgou ontem, um reflexo para levar casos em andamento para a Justiça Eleitoral. São poucos. Um referente ao ex-senador Lindbergh Farias, mas que já perdeu o foro, portanto já teria que haver uma mudança, e outro referente ao ex-ministro Gilberto Kassab. Foram os casos que eu vi até agora. Então, com isso eu não estou querendo dizer que a Lava Jato não foi derrotada, ela foi, mesmo porque ela tornou isso um cavalo de batalha. Então, ao chamar atenção para isso, ao falar que se aprovasse o que aprovou ontem no Supremo seria um golpe para a Lava Jato, ela sai evidentemente derrotada, principalmente sob o aspecto político. Mas eu não acho que signifique a volta ao império da impunidade, o fim de todas as operações. Acho que há um exagero nesse aspecto. Eu já falei um pouco sobre isso ontem. O que a gente falou pouco, e aí eu entro nesse tema da CPI porque é conexo, foi sobre o inquérito aberto a pedido do ministro, a mando do ministro Dias Toffoli, e que terá o ministro Alexandre de Moraes como relator. Ainda não está claro, já se passaram mais de 24 horas desde essa notícia, qual é o escopo desse inquérito. A portaria do ministro que designa o Alexandre de Moraes como relator e que fala da criação do inquérito é um balaio de gato que cabe tudo ali dentro. Cabe desde fake news na internet, passando por auditores da Receita, desembocando nos procuradores contra os quais Gilmar Mendes saiu ontem em xingamentos, etc. Então, eu acho complicado. Isso daí passou da hora do Dias Toffoli vir a público e explicar o que se quer com esse inquérito, que inquérito é esse, qual é a sua autonomia legal para criá-lo, se ele não fere a Constituição, que pede que o Ministério Público que seja o autor das ações penais, dos pedidos de abertura de inquérito, etc, etc. Então eu acho que isso sim é um caso grave e que desencadeou uma reação. Tanto a votação do agravo quanto esse caso do inquérito desencadearam uma reação na sociedade, que fala em manifestação no domingo, e essa reação no Congresso com a tal da CPI da Lava Toga. Não acho que isso tenha o condão de ir muito adiante. Acho que é mais uma tentativa dos senadores de responderem a isso. Ainda vai vir a turma do abafa, mesmo porque esse ambiente não ajuda a tramitação, por exemplo, da reforma da Previdência, mas é uma reação, mostra que há uma reação ao Supremo em curso. Vamos ver os próximos capítulos. Carlos Andreas, as suas primeiras considerações. A decisão de ontem, falei sobre isso anteontem e ontem, me parece correta, mas o debate está aberto para ser travado. Me incomoda muito essa prática dos procuradores da Lava Jato
de toda semana, também falei sobre isso, acusar ameaças à Lava Jato. Toda a pauta semanal do Supremo Tribunal Federal tem uma ameaça que pode arruinar a Lava Jato. E, no entanto, a Lava Jato está aí. Tem uma Constituição, algo na formação da atuação pública desses procuradores de Curitiba que lembra muito o modus operandi do bolsonarismo e do próprio Jair Bolsonaro, que é a necessidade de sempre criar inimigos, sempre ter um inimigo à frente. É uma lógica revolucionária muito perigosa e anti-institucional. A consequência dessa gritaria estimulada pela Força-Tarefa de Curitiba contra o Supremo Tribunal Federal é alimentar a volta do discurso de emparedamento de um poder da República. A péssima qualidade de alguns dos ministros, de boa parte dos ministros, a péssima atuação do Supremo Tribunal Federal, avançando normalmente sobre outros poderes, aquele discurso indecoroso feito pelo ministro Gilmar Mendes ontem. Mas a força-tarefa da Lava Jato, ao se voltar da maneira como tem se voltado contra o Supremo Tribunal Federal, instila um ambiente revolucionário ruim. Ou não teremos visto aí como consequência a volta do cabo e do soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal? Tem que ter cuidado com essas coisas. A decisão foi correta. Leiam. A lei está lá. O Código Eleitoral, inclusive a alegada Constituição, também remete à Justiça Eleitoral. Esse caso está lá, está aqui, ó. Artigo 109 da Constituição Federal, inciso 4º. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, Militar e Justiça Eleitoral. Caixa 2, crime eleitoral, competência da Justiça Eleitoral é o crime fundamental, a partir do qual se praticam os outros, os conexos. Nada impede que eles possam ser desmembrados. Isso já acontece. Nesses últimos dias, mas a partir desse julgamento que se concluiu ontem, se criou uma falácia. Uma falácia. Depois, já falei demais, eu queria falar sobre a CPI da Lava Toga, Silvio, e também sobre o tal inquérito do Dias Toffoli autoritário. A gente fala na sequência, na próxima rodada, Andreasa. Você agora, Joel Pinheiro, também nos faz companhia. Sigo com você, vamos lá. Olá, boa tarde a todos. Bom, foi curioso. O ministro Marco Aurélio Mello, dias atrás, eu lembro que ele dizia que esse julgamento sobre o Caixa 2 não esvazia em nada a Lava Jato. Hoje, ele já disse que pode, inclusive, anular sentenças essa mudança de entendimento. Então, quer dizer, existe risco, sim, sobre o andamento das investigações e sobre condenações de pessoas, de políticos que praticaram crimes contra a União, como lavagem de dinheiro, como corrupção, mas conexos à prática do Caixa 2 eleitoral. Só essa mudança da Justiça Federal Comum para a Justiça Eleitoral já vai demandar um tempo, já tem muito advogado exigindo isso. Só nesse tempo aí, sabe-se lá quantos processos aí não podem prescrever. A gente vai descobrir aos poucos. A gente também vai descobrir aos poucos aquele ponto que eu tenho levantado aqui, que aparentemente há motivos sérios para a gente supor, para a gente concluir que a Justiça Eleitoral não está preparada para o tipo de trabalho que é você julgar esses crimes contra a União mais sérios aí, de lavagem de dinheiro e corrupção de maneira geral. Então isso também é algo que o sistema vai começar a receber agora. A gente vai ver se vai de fato ou não facilitar a vida de políticos que querem aí ser inocentados aí de seus processos. E tem muito político enrolado. Qual é a alternativa agora? Bom, o Supremo definiu, digamos que foi não é uma decisão fora da lei. Assim, havia alguma abertura de interpretação, haviam argumentos jurídicos para os dois lados, o Supremo decidiu nessa direção. Qual que é o caminho agora para quem defende que não é possível que a Justiça Eleitoral julgue esses crimes tão complexos, conexos aí ao Caixa 2? O caminho é a via legislativa, é colocar isso na lei pelo Congresso. Mas é duvidoso também o quanto do Congresso estará disposto a bancar essa bandeira, ainda mais o Congresso que tem discussões tão importantes
a fazer agora aí pelo futuro do Brasil, o mais provável é que a gente veja, sim, um aumento na impunidade de diversos políticos aí que cometem crimes ligados a crimes eleitorais e mais. Um esforço interpretativo cada vez mais de dizer que qualquer crime de corrupção ligado aí a esse financiamento de partido, que a gente tanto conhece, era no fundo um crime conexo do Caixa 2 para jogar tudo para lá. Esse é o grande interesse dos políticos.